oração a Deus, usado para auxiliar os momentos de fraqueza que vamos ter que passar, mas com esforço e coragem poderemos encurtar o caminho de evolução que teremos que trilhar com o auxílio dos bons espíritos para o convívio com o Pai que está prestes a chegar. Soberanamente justo e bom. É a inteligência suprema, eterno, imutável, imaterial, único e onipotente. É a solução de todo problema, causa primária de todas as coisas do universo. Com ele não há dilema. O universo é criação de Deus, abrange seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, existe o mundo espiritual, o mundo dos desencarnados, dito sobrenatural. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais e menos evoluídos que os homens, o que me leva à reflexão. Há muitas moradas na casa do meu pai. O que ele queria dizer? Que seria muito egoísmo a gente querer, pretender que só a gente podia nesse infinito viver. Todas as leis da natureza são divinas. Abrange tanto as leis físicas como as morais. Pois que somente Deus é o seu autor e as consequências legais. Embora a ciência ainda insista que todas que não se expliquem sejam sobrenaturais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é um corpo semimaterial que une o primeiro ao corpo denominado carnal. Boa noite, gente. Estou aqui de volta depois de ouvir essa introdução sobre a doutrina dos espíritos, aqui nesse programa conhecido de todo sábado, aqui presente desta feita, para falarmos sobre o Setembro Amarelo. Eu venho a caráter hoje com minha roupa aqui amarela, falando para todo o Brasil, para todo mundo, através da rede SDP TV, através da 93 FM, através da Rádio do Coração 93 FM e através do nosso programa Conhecer. Nosso programa Conhecer também está até homenageando aqui com a sua logomarca aqui, está homenageando esse Setembro Amarelo, mês de reflexão. E eu já trago aqui para vocês um evento que ocorreu aqui na nossa cidade de Alagoinhas, Bahia, Brasil, aqui no dia que comemoramos os 200 anos da nossa independência, a independência desse Brasil maravilhoso, esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós tivemos a caminhada cívica da psicologia, né? E eu achei extremamente interessante esse tema, né?
falar é uma necessidade e escutar é uma arte. Psicologia, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E eu reafirmo e trago mais ênfase, valorização da vida, né? Não ao suicídio. E aí eu trago alguns dados, né, sobre essa questão da prevenção ao suicídio. Segundo a nossa Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. Trata-se de um problema social de grande relevância para a saúde pública, o que pode ser evitado, justamente. Aqui, nosso município, aqui na nossa região, não poderia ser diferente. Essa realidade, pode ficar, Rose, que eu vou para lá depois, viu? Se você quiser ficar aqui no seu lugar. Nossa amiga Rose, graças a Deus, já acabou de chegar aqui, eu fico mais calçado, né? Quando ela chega aqui, meu Deus, que dádiva, que bom. Tava no fundo. Então, gente, é uma realidade aqui no nosso município de Alagoinhas, aqui na Bahia, Brasil. Então, a gente está trazendo aqui, o programa Conhecer, está trazendo justamente, enfatizando e corroborando essa iniciativa. Quando ele diz que o processo de educação continuada, informações, divulgação sobre o tema, é um dos métodos de prevenção extremamente importante. Por considerarmos isso extremamente importante, é importante que a gente também traga aqui no programa Conhecer. Grande abraço, Maicon, Julião e Dona Anitta, grande abraço a vocês aí. Então, os psicólogos, eles pensaram justamente numa ação que pudesse ter acesso a uma quantidade maior de pessoas e resolveram participar de forma efetiva das atividades cívicas de uma das datas mais importantes do país, que é o nosso 7 de setembro, mas por destaque esse ano, os 200 anos da nossa independência, por abrigar um dos principais acontecimentos da história, né? Dialogar e informar sobre a prevenção do suicídio como política pública. Então, política pública, eu gosto sempre de enfatizar, política pública é resultado de ciência, né? Quando se constrói uma política pública é porque alguém foi lá a campo investigar. O pessoal foi investigar as diversas os diversos motivos que levam uma pessoa ao suicídio ou à ideação suicida, não é? E foram investigar, e a partir dessa investigação, e aí a gente traz a belíssima colocação da nossa amiga Yara Nancy Rios, que esteve conosco na quarta-feira lá no Instagram do programa Conhecer. Ela falava com a sapiência que o objeto de estudo, né, o indivíduo que se suicida, a gente não tem mais o depoimento daquele por obviedade, né? Então, você tem que, por muitas vezes, consultar, por exemplo, os parentes, aqueles que ficaram, né, aqueles que têm essa dor no peito, né? E aí a gente vê uma série de acontecimentos, pessoas que se sentem, por exemplo, culpadas, que não foram suficientemente atentas às demandas, às mensagens que eram dadas por essa pessoa. E aí eu retorno para a política pública. A partir desses depoimentos e a partir do estudo de pessoas da vida anterior, né, da vida, vamos dizer assim, efetiva desse indivíduo, foram observados comportamentos e, a partir desses comportamentos, chegou-se a essa consumação. Então, a política pública, ela vem embasada numa ciência. Pessoas foram a campo, como eu dizia, estudaram e trouxeram efetivamente esses conteúdos. Então, dar acesso a serviços especializados é um ato de possibilidade de ressignificação do sofrimento psíquico e da saúde mental. Então, agora a gente traz. Eu estou aqui de amarelo. Rose também está aqui com detalhes amarelos
Roupa lindíssima. Aliás, gente, daqui a pouco eu vou mostrar aqui como ela chegou aqui no look. Gente, eu vou passar nesse instante a palavra aqui para ela. O que é o Setembro Amarelo? É uma campanha que teve início, gente, em 2015, pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? E pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, ainda com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP. E o seu principal objetivo desse Setembro Amarelo é justamente o que a gente está trazendo aqui, a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e em todo o mundo. Estamos falando aqui de um tema mundial. Você que nos escuta aí, no seu país, na sua cidade, aí, onde quer que seja, vocês vão observar que não é diferente as ocorrências aqui trazidas, os comportamentos aqui trazidos, aqui também no nosso município. Para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar o suicídio é através do diálogo e discussões sobre o tema. Isso é uma afirmativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, vocês que nos ouvem, eu vou trazer alguns serviços que é para buscar justamente essa ajuda. Você que nos ouve aí, tem um serviço telefônico 24 horas, gente. 24 horas no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês vão ligar para o número 188, repetindo, 188. Não tem o 190, que é a polícia? Destaquem esse número aí, 188. E não tem custo. É o centro o centro também, a gente pode observar. Esse é a central de atendimento, 188. E é sem custo nenhum, perdão, a redundância aqui. E trago também o nosso Centro de Atenção Psicossocial, que é o conhecido CAPS. Então, as pessoas que têm os familiares, sobretudo, que observam esse tipo de comportamento, não custa nada, a gente tentar buscar essa ajuda nesses espaços. E temos também as clínicas e escolas, assim como as unidades básicas de saúde, as UBSs, consultórios particulares, hospitais gerais, unidades de pronto atendimento, e também, com a grande ajuda, diga-se de passagem, as organizações não governamentais, que são chamadas ONGs, e que fazem esse papel preponderante. Mas antes de dar continuidade, eu já vou trazendo aqui, que a semana passada aqui eu estava sem a presença de encarnados me acompanhando. Mas eu estava, graças a Deus, incluído pelos nossos irmãos do plano espiritual superior, e eu trouxe aqui a mensagem nessa mesma temática, que é a valorização da vida. Mas, para tanto, agora me auxiliar, eu trago a nossa irmã e colaboradora, Rosiane Massariol, psicóloga, uma peça importantíssima nessa construção de valorização da vida, não é? Espírita, de mergulhar, essa espírita de mergulhar, e ela traz aqui, através da sua fala, a importância dessa valorização da vida. Muito boa noite, Rosiane Massariol. Boa noite, querido amigo Salles, que está todo charmoso, está aqui de amarelo radiante, como um sol. E boa noite, ouvintes da Rádio 93 FM, que nos acompanham aí pelos seus carros, pelos aplicativos e pela rede social, aqui pela mídia. É importantíssimo esse tema de valorização da vida, e é importante falarmos nessa temática, que tem até um mito, né? Que a pessoa fala assim, olha, vamos evitar falar de suicídio, e é claro que é muito relevante valorizarmos a vida, trazermos a vida, mas é importante também dialogar abertamente sobre o suicídio, uma vez que não é porque a gente está falando de dengue que vai surgir mais dengue, né? Não é porque a gente está falando de varíola que vai surgir mais varíola. Não é porque estamos falando de câncer que vai surgir mais câncer, não.
a erradicação de um problema que é social, como o Salles bem trouxe, é social. Ele falou ali da família, é chamado de família sobrevivente. Em cada pessoa que pratica o suicídio, pelo menos 6 pessoas ficam altamente abaladas emocionalmente. A família se desagrega, a família se desintegra, até porque vai existir essa culpabilização, que ninguém tem culpa, nem o próprio suicida tem culpa. Nós todos temos responsabilidade. E a palavra culpa precisa também ser revisitada em nossos dicionários. Mas a família sobrevivente, ela tem uma dor por talvez não ter percebido os sinais. E quando o programa Conhecer vem abraçando essa causa, que é uma causa social e é abraçada pela Organização Mundial da Saúde, por todas as instituições que preocupam e comprometem-se com a vida e a psicologia como ciência, ela não vai ficar de fora disso, tem esse compromisso de trazer os sinais de alerta. Então, eu conheço 2 amigas cujos pais praticaram o suicídio e a família toda fica abalada. Os amigos ficam abalados. Conheci também pessoas, 3 amigos próximos, que praticaram suicídio. E um deles não dava, ninguém percebia os sinais. Outros percebiam os sinais, já haviam tentado a prática. E aí outro sinal importante: toda pessoa, quando chega ao suicídio, se ela pratica uma vez e não consegue, ela tenta uma vez e não consegue, a segunda vez e não consegue, a terceira é quase que fatal. E quando os números trazem esse número alarmante que Salles trouxe, se a gente multiplicar pelas pessoas que tentaram e não conseguiram, mas que estão com a intenção, a ideação, nós vamos multiplicar esse número por 10 vezes. E é algo muito alarmante, muito, 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 porque se alguém, por exemplo, mata alguém querido nosso, a gente fica um tanto quanto chateado com aquela pessoa. Claro, é humano. A gente às vezes fica com raiva daquela pessoa que matou um ser que é nosso afeto. E quando é a própria pessoa, afeto nosso, que pratica o homicídio contra si mesmo, que o suicídio é isso. Então, aqui no programa nós já falamos a respeito desses pilares: reação, inação, que são 2 extremos. Reação e inação. Se eu fico chateada com Salles, eu posso reagir e eu vou para cima dele com raiva, com grito, com isso, claro, que se eu tivesse um tanto quanto sem domínio de emoções, que é comum todo mundo passar por uma fase dessa. Mas em um extremo, no ápice de uma reação, nós podemos chegar no homicídio, como aconteceu com o Leandro Ló, né? Que foi numa reação que tivemos lá a infeliz notícia que ele havia sido assassinado. O de jiu-jitsu, às vezes, né? É um campeão de jiu-jitsu com tanto futuro promissor, mas ele, um conflito dentro de um bar, onde ele tentou, assim que foi me contada a história, ele tentou conter alguém, esse alguém ficou chateado, ou ficou algum gatilho disparou, e ele foi lá, pegou uma arma que estava no carro e atirou numa impulsividade. Então, numa reação, no ápice, nós vamos ter o homicídio. Mas agora, no extremo oposto,
quando temos uma inação, quando um sentimento de angústia, de aflição pega, um desânimo, aqueles Ds, depressão, desesperança, desânimo, desespero. Quando esses 4 Ds assolam a criatura e ela não pede ajuda, ou ela vai para os mitos como se conseguisse resolver sozinha, a gente não consegue resolver sozinho, sabe por quê? Porque a gente entra numa onda mental que não tem como raciocinar, como se fosse uma fumaça. E a pessoa se vê ainda no ciclo do desânimo, é uma culpa por estar naquele jeito, por se sentir peso, e aquele ciclo ele se retroalimenta. Então é para pedir ajuda, sim. Mas, né, quando a pessoa entra nesses 4 Ds e não enxerga sentido na vida, e não é porque não conhece Deus, não é porque não tem nada para fazer, não é porque isso, aquilo, esses tantos mitos. A pessoa, às vezes, vai num psiquiatra depois de 10 anos que está em aflição. Mas nós somos seres físico, emocional, o que mais, Salles? Físico, emocional, espiritual, social e mental. Né? Se estamos com... Biopsico, socioespiritual. E aí, aqui no programa Espírita, nós vamos falar de espiritualidade, nós vamos falar de imortalidade, nós vamos falar de continuidade da vida e de levar para o lado de lá a angústia que está do lado de cá. E nós precisamos nos unir para erradicarmos essa chaga que existe e que não é por falta de conhecimento ou de conscientização, não. São forças que se esvaem. É como quando uma pessoa, por exemplo, está com anemia, ela fica sem força. E aí não adianta vir alguém e falar, você sabe por que você está com anemia? Porque você não come beterraba, porque você não come feijão. Isso não resolve, isso não adianta. É para a gente ter compaixão e caridade, e para termos indulgência. A música Essência, que meu amigo aqui compôs, é tão difícil viver assim, tão perto das coisas e tão longe de mim. Vanderly escreveu uma música também, sabe o que eu queria agora, meu bem? Ela disse que não sabe cantar, viu, gente? Mas continue. Não, aí agora tá... está no interior do meu interior. Está no interior do meu interior, onde ninguém me perguntasse nada, ninguém me dissesse nada, mas que eu pudesse me sentir, né? Ele tem algo, vou pegar a letra daqui a pouco aqui para a gente até estudar, que ele tem uma imersão onde ele vai falar do sentimento de aceitação, da pessoa se sentir compreendido na sua dor. Às vezes, se Sari chega com a dor, não adianta virar e falar assim, eu te entendo. Não, eu não posso entender a dor dele. Mas eu posso dizer, você é importante, eu posso te escutar, eu posso fazer algo para te ajudar. Nós podemos e devemos ajudar-nos uns aos outros. Né? E aí o programa Conhecer é comprometidérrimo com a criatura humana, com o comportamento humano, com a doutrina espírita, nessa proposta de autotransformação. E aí vamos, sim, perceber os sinais de alerta, percebermos como são esses sinais, né? Como as pessoas que estão em tentativa, em intenção, uma ideação, uma hora ela tenta, né? Mas ela não é que ela quer morrer. Às vezes, na inação, ela tá com aquilo para dentro. Isso. E no ápice, no extremo, ela vai para o suicídio. Perfeito. Enquanto o outro vai para o homicídio. Até a gente aprender a sair dos extremos e vir para o caminho do meio, que é a ação. Isso. Ação.
Perfeito. Olha, gente, isso aí, ó, para vocês terem uma ideia, uma boa noite a todos que estão aqui no nosso Instagram. Catiúcia, grande abraço. Uma comida maravilhosa lá, viu? Gostei, o pessoal aí desse espaço aí, muito bom para a família. Adoramos aí seu espaço. Aonde é? Ei, eu vou pedir licença a Cacau aqui. Cacau, com licença aqui, é uma amiga. Porque eu estou perguntando, né? Porque eu me interesso. Pirão Modão. Pirão Modão. Excelente o sabor da comida, viu? Ela está aqui conosco. Catiúcia, grande abraço. Cacau, ele não vai me punir, não. Que é uma causa justa. Mas Rose trouxe aí, sobre todas essas óticas, ela trouxe a importantíssima estrutura. E nós somos um ser holístico, né? Um ser que temos partes que compõem esse todo. Então a gente não pode ver simplesmente do ponto de vista, do senso de vista comum, né? Do ponto de vista comum, do senso comum, para ser mais exato, a pessoa como uma única parte. É frescura. Eu falava com Yara, é o que a gente chama no atual mimimi. Não, gente. Eu ainda não assisti o programa porque eu estava viajando, mas Assista. Eu vou. Assistam aí, tá claro. aí salvo no GTV. Excelente. Yara é fantástica, né? Mas observa quanto contexto a gente tem para considerar. Mas, sobretudo, o espírito, que somos essa essência espiritual. Estamos provisoriamente num corpo matéria, mas somos esse ser essencialmente espiritual. Mas observe quantos pontos Rose trouxe. Nós temos, e eu completo aqui, nós temos, às vezes, má formação, por exemplo, num aparelho orgânico chamado cérebro, em que a gente vai cometer um suicídio por um determinado transtorno, e aí, do ponto de vista espiritual, já tem uma consequência, que eu falei aqui semana passada, que tem uma outra análise por aquele que é causa primária de todas as coisas, portanto, sabe de tudo antes de tudo, porque ele é tudo, é o nosso Deus. Então, o peso que é dado, a responsabilidade que é dada, às vezes, para um indivíduo que chega às vias de fato ou uma ideação suicida, se ele tem um transtorno, é totalmente diferente. Mas aí eu volto para o que Rose traz aqui. A ideação suicida. Ela falou em ideação suicida. A ideação está ligada ao pensamento. Aí eu jogo para cada um fazer a sua meia-culpa. Se temos milhares de pensamentos durante o dia e temos, da mesma proporção, milhares de problemas, onde não conseguimos trazer para esse centro que ela fala aquilo que a gente deixa nos extremos. Então o pensamento, ele verbaliza, ele se manifesta, ele voa, ele faz sintonias. E eu pergunto, quem de nós já não teve uma ideação, não teve um pensamento num momento, né, de dificuldade, onde a gente quer, na verdade, não tirar a vida em si, esse bem maior dado por Deus, mas a gente quer se livrar, Rose, do problema, daquilo que a gente considera como problema, mas aí a gente penetra nesse meandro que a gente vai internalizar agora, Rose. O problema, e a leitura que eu trazia era sobre resignação. O problema quando a gente vê somente nesse aspecto da vida material. Sim. Não é? Sim. Aí a gente é convidado, Rose, para percebermos, para perceber esse caráter imortal da alma que somos. E aí passa, e aqui a gente está tendo esse processo de observar o campo em que cada um está. O momento de cada um. Mas a gente, nesse caráter de ajuda e de educação, a gente precisa dizer que todos os problemas, assim como disse o nosso poeta português, não é? Camilo Castelo Branco, ele disse ainda, e agora enquanto espírito que chegou às vias de fato, passou pela ideação e chegou às vias de fato no suicídio, que todos os problemas que temos
são uma gota no oceano diante ao sofrimento que teremos quando cometemos o suicídio. Veja, Rosa. Sim. Não é? Sim. E aí, é verdade. e aí a gente está considerando aqui, gente, não estamos aqui sendo radicais. Rose foi muito feliz, porque cada um está no seu momento. Cada um sabe da sua dor, não é? Mas o nosso papel é esse. É trazer as informações de além-túmulo de que vale a pena viver e, sobretudo, porque quando atentamos contra a nossa própria vida para nos livrarmos de um problema, construímos um problema ainda maior, Rose. Não é isso mesmo? É que às vezes nós vamos encontrar muitos motivos para buscarmos uma saída. Então, quando a gente vai até na Bíblia, nós vamos encontrar suicídios, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. No Velho Testamento tem lá Sansão, que se matou, Saul, que se matou. No Novo Testamento nós vamos encontrar Judas, que se matou. Judas, que ele, na intenção de colocar Jesus dentro junto com as pessoas lá, na intenção dele, talvez ele pensasse, pela sabedoria dele, assim que ele entrar, ele vai mover tantas coisas lá dentro. E aí ele troca, né, Jesus pelas 30 moedas. Mas quando ele percebeu o que ele fez, o peso foi tamanho, né? E ainda mais Jesus, sabendo disso, ainda na grande ceia o acolhe e diz: entre aqui tem um que vai me trair esta noite. E Judas, ele vai então, assim que Jesus é crucificado, não suportando o peso da culpa, ele vai praticar o suicídio e vai ser recebido na espiritualidade pelo próprio Jesus. Porque o amigo excelso, esse nosso amigo de todas as horas e todos os momentos, e eu digo amigo de todas as horas e todos os momentos, porque você pode chamar e pedir por Jesus de madrugada, de dia, e qual amigo que você pode chamar, né, o tempo todo? É Jesus. E ele não nos julga, não nos condena. Ele ali, quando ele recebe Judas, ele o Espiritismo está nos conclamando a enxergar a imortalidade e também enxergar a indulgência, o acreditar naquela pessoa e também dar condição para ela rever e reparar. Mas nós vamos também encontrar a história de Paulo e Estevão, que Paulo, diferentemente, ele também se viu com peso diante da perseguição e da quantidade de mortes a cristãos que ele fez. E quando ele caiu em si do caminho, ele mudou a rota e passou agora a fazer diferente. E aquele objetivo, aquele propósito, aquilo deu sentido à vida dele. Então, quando nós vamos ver a história de Viktor Frankl no livro Em Busca do Sentido da Vida, ele conta nesse livro que várias pessoas no campo de concentração, não suportando, não vendo luz no fim do túnel, não vendo saída para aquela situação humanamente desafiadora, né? Assim, é uma situação que as pessoas ficam sem saber que rumo tomar, não vê condição, a fragilidade, a doença, a fome, o desespero, aí vem as 4Ds: desânimo, depressão, desesperança e desespero, e a pessoa se vê sem encontrar uma outra saída. Mas aí
Viktor Frankl conta o relato de um cientista que tinha 20 anos que estudava fazia uma pesquisa e era continuar a pesquisa que deu força para aquele cientista não dar cabo da própria vida. E é isso que a gente vai trabalhar. Uma coisa são sinais de alerta. Outra coisa é o acolhimento e o não julgamento daquele que chegou às vias de fato. Outra coisa é a gente se unir para erradicar esse problema mundial. Outra coisa é a gente divulgar a imortalidade, divulgar que a vida continua, divulgar que temos como buscar ajuda nas nossas aflições aqui, enquanto estamos reencarnados, e o sentido da reencarnação. Então, são frentes diferentes para a gente trabalhar. Concorda, Salles? Perfeito. São vários frentes. espaços, exatamente. O problema está aumentando, está chegando muito próximo de nós, e aí quando a gente fala em sinais de alerta, por exemplo, a pessoa mudou o comportamento, mudou a rotina, gostava de jogar bola, não gosta mais, gostava de ler, não gosta mais, gostava de interação com amigos, não gosta mais, ou falas assim, a vida não tem sentido, ou falas assim, não tem jeito para mim, Ninguém gosta de ninguém mim. gosta de mim, eu sou um peso, ou falas, Eu sou a ovelha negra da família. eu sou a ovelha negra da família. Aí, Sara está trazendo falas que, com certeza, ele já pode até ter ouvido entre pessoas e ir no consultório, Exatamente. como psicólogo, que vai receber pessoas em aflições, e nós vamos encontrar pensamentos que traz às pessoas movimentos totalmente... Se caísse um raio na minha cabeça, eu não ia precisar fazer aquela prova, por exemplo. É um pensamento simples, mas que nutre um desejo de Não deixa de fugir, ser a ideação de fugir, suicida assim, que está uma no ideação. pensamento. Exatamente. Uma pessoa pode, por exemplo, pegar um carro e depois de uma festa, bebeu, sem cinto de segurança, ficar a 150 por hora, 200 por hora, e aí um acidente fatal, que as estatísticas às vezes nem mostram esses dados, né? Que são suicídios também, são suicídios indiretos. Indiretos, né? exatamente. E aí, às vezes, a pessoa pode, num carro, falar, vou com tudo agora, né? Ou vai ou racha. E falas que o outro, com mais discernimento e lucidez naquele momento, pode ajudar, acolher. Vem cá, rapaz, vamos aqui, vamos conversar um pouco, o que está acontecendo? Esse túnel pode não ter, né? Pode estar, o fim está muito longe, vai ter uma curva logo ali na frente, embora buscar juntos. Eu escuto você, você é importante. Então, nós temos que ver que a cada tentativa, né, aquele problema vai agravando. Certa vez eu era de madrugada e o meu celular teve algum movimento, e não é que eu fico sem dormir não, mas naquele dia algo me fez pegar o celular para ver a mensagem. E a mensagem era de uma pessoa que não dizia... Você percebia ali que o contexto não tinha sentido. As palavras não estavam conectadas, assim. Primeiro que era de madrugada, não era costume da pessoa. Depois, a pessoa... não estava falando coisa com coisa. Aí eu liguei. E a pessoa não falava direito, não articulava as palavras. E aí eu
perguntei, você tomou alguma coisa, né? E falava, né, com carinho, sem alarde, e ela disse para mim, eu bebi uns comprimidos, porque eu só estou querendo dormir, tem 3 dias que eu não durmo. E aí eu falei, você tomou quantos comprimidos para dormir? Aí ela disse, eu tomei todas as cartelas que estavam no meu armário. Imediatamente eu perguntei, quem está aí com você? Ela falou, meu marido, ele está dormindo, mas falava meio embolado. Eu falei, deixa eu falar com ele, acorda ele aí para mim, né? E aí quando falou, a pessoa acordou meio tonta também, meio susto, né? Porque estava do lado. Mas não percebeu, não é porque tem culpa de nada. É porque é assim mesmo que acontece. Mas nós não estamos desamparados, sempre tem uma conexão. E aí eu disse, olha, levanta urgente e leva para o hospital agora, porque ingeriu alguns medicamentos e não dá tempo de perguntar, né? É melhor prevenir do que remediar. Vai urgente, sem perguntar, sem questionar. E assim foi feito e deu tempo de fazer uma lavagem, de fazer uma limpeza e de passar, né, 1 ou 2 dias no hospital, porque a pessoa acaba tomando remédios que vai dormir demais, né? Mas vai que entre aqueles tem o fatal. A pessoa não queria morrer, queria dormir. E quando a pessoa está sem dormir, quando a pessoa está sem comer, quando a pessoa está com a dor enorme, ela não raciocina. Quer se livrar da dor. Ela quer se livrar da dor. Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Outro D aí, né? Dor. Né? Isso é Renato Russo. Sim, falar em Renato Russo, eu vou pegar aqui a música. Enquanto você procura a música aí, Rose, eu aproveito aqui para continuar e trago aqui, a gente traz todos os comentários. Nossa amiga Dera Freitas, nossa amiga Delix CS, ou Delix, eu acho que eu pronunciei certo aqui, ela está dizendo que ela vê com o suicídio, e aí são várias as causas dele que podem levar ao suicídio, mas a visão a gente traz aqui como um ato de um ser mal criado que pega o presente, que é a vida, e joga com total brutalidade na face de Deus, dizendo, toma aqui o seu presente, ele não serve para mim, né? Dera Freitas está dizendo, isso não quer dizer que eu vejo assim, eu vejo o ato do suicídio, porque infelizmente é algo que ainda vamos ver em grande escala, porque a energia da Terra está mudando, se não nos adequarmos. Perfeito. Muitos sentirão necessidade de sair daqui. Aqui já está dizendo, os espíritos estão dizendo, por exemplo, que quadros de esquizofrenia, às vezes, podem ser de pessoas que cometeram ou tentaram suicídios várias vezes. E eu já abro aqui rapidinho, antes de você trazer a música, você traz aquele, já que a gente citou, tem Chico Xavier que está trazendo aqui, através do Consolador. Eu queria que você falasse aqui, Rose, aquele irmão que veio com vários, teve que amputar vários membros, etc., que é uma história que ilustra bastante essas perspectivas, essas hipóteses de um suicídio, etc, etc. Pois não, certa vez, Chico Xavier estava atendendo a fila de pessoas, tanto na doação de alimentos quanto na palavra amiga, e no colo de uma mãe, uma criança, um menino, de uns 10 anos, ou talvez menos, que trazia, né, amputações, né, e problemas, mas era uma criança um tanto quanto agressiva, né, cuspia no rosto daquela mãe, e a criança não tinha os braços. E estava com problema nas pernas.
E a criança também tinha cegueira, a criança tinha problema não total cegueira, mas ele tinha uma grande parte de deficiência visual e tinha várias deformidades físicas. E ele ficou compadecido daquela criança, daquela mãe, que amorosamente sustentava, segurava e tentava abraçar aquele filho. E Emmanuel, né, veio trazer o esclarecimento que a forma que podia se colaborar com aquela vida para que ele conseguisse passar por uma experiência sem se matar, era impedindo através ele ia já ser mais amputado, as pernas também estavam para ser amputadas, porque ele estava com pensamentos de se jogar na linha do trem. E já tinham sido 7 existências na qual ele praticava o suicídio. E ali já não era uma provação, era uma expiação. Expiação quando nós vamos precisar passar por determinada situação para que a gente não caia em uma situação pior. Então, a espiritualidade vai nos ensinar, através da doutrina espírita, que Deus não castiga. Ele vai trazer situações que nos educam para entendermos o sentido da vida. E às vezes a pessoa pensa assim, mas se a pessoa não quer viver, mas não existe não querer viver. Agora, teve aí um comentário que diz sobre o presente da vida. Sim, a vida é um presente e só Deus é que pode tirar. Então, quando eu quero desejar a morte de alguém, eu estou querendo me tornar um homicida. Quando eu quero desejar a minha própria morte, eu quero também ser um homicida, um assassino de mim mesma. E nós estamos aqui alertando, isso é verdade, precisamos ser gratos e valorizar a vida, mas o que nós estamos trazendo é que quando uma pessoa está adoecido mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, não consegue absorver essa verdade. E aí não consegue absorver essa verdade. E aí, nesse ponto, é que chamamos a atenção e conclamamos ajuda um para os outros, porque aquela pessoa, ela não tem como raciocinar em cima dessa verdade. É como se ela mergulhasse num poço e ela não enxergasse luz, não enxergasse escada e fosse algo ali que para ela é muito doloroso. E então é isso, amigos e colaboradores e simpatizantes do Espiritismo. É um tema denso que a gente tem que respirar, né? Com certeza, Rose. Se a gente for falar aqui sobre as diversas possibilidades, né, de entendermos as causas, né, do suicídio, sobre todas as vertentes aí, né? Exatamente, Dera, um trabalho árduo de educar os sentimentos. É a proposta da doutrina espírita, uma das propostas da doutrina espírita é isso. Então, se fôssemos falar aqui sobre as diversas possibilidades, ficaríamos aqui entrando nos programas que estão aqui programados durante 1 ou 2 semanas aqui. E Cacau não ia deixar a gente fazer isso. Mas é o seguinte, gente, a gente traz nesse processo de educação dos sentimentos a possibilidade de começarmos paulatinamente, entendermos um princípio essencial, básico da doutrina espírita, de que somos seres imortais e que, sobretudo, reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso próprio aprendizado
Não é? Quando Rose diz ali que Deus não castiga e nem perdoa ninguém, só faz observações a serem consideradas nas nossas reencarnações, ela está falando essencialmente isso. Bom, eu cometi um mal. Eu atentei contra esse presente que a colega traz. Né? E eu fui lá, esse ato é justamente eu pegar um caroço de manga e plantar no meu quintal um caroço de manga. Eu não posso jamais esperar 6, 7 anos e colher abacate. Eu vou colher manga. Então existe uma consequência a um ato deliberado. E nesse ato deliberado que é o suicídio, preservando aí a condição, por exemplo, do aparelho que eu falei no início, do aparelho orgânico chamado cérebro, do indivíduo, se é um indivíduo que é portador, vamos dizer assim, desculpe o termo, de um transtorno, o peso, a análise é feita, mas quando o indivíduo comete um suicídio, é um ato deliberado, que vai ter a consequência proporcional ao conhecimento desse indivíduo. Então, quando a gente fala em educar os sentimentos e entendemos a imortalidade e a reencarnação, a gente está dizendo o que os espíritos que conhecem, e nós, que somos também espíritos, que estamos esquecidos dessa realidade momentaneamente, e que a doutrina espírita, como Consolador, vem elucidar e vem alertar a essa comunidade que pertencemos, a qual pertencemos, de que é um fato, e aí a gente tem mais facilidade de lidar com as dificuldades, com as dores, com as intrigas, com as raivas, com as separações. A doutrina espírita, ou seja, independe da sua religião, a doutrina espírita traz os diálogos, os depoimentos dos espíritos, ou seja, de além-túmulo, das consequências desses atos. É como se eu dissesse aqui para Rose: olha, Rose, se você colocar o dedo naquele fio ali, você vai tomar um choque. Por que você está dizendo isso, Salles? Porque eu já estive naquele lugar ali, coloquei o dedo, tomei um choque. Foi uma dor incrível, quase eu desencarnei. E nada, Salles. E nada. Se você colocou, foi porque você... Por que eu não posso provar disso? Olha, quem está lhe dizendo aqui é alguém que já passou por essa dificuldade. Na hora que Rose diz assim, mas eu vou colocar, eu, enquanto esse espírito agora, nesse processo de educação dos sentimentos, digo, Rose, não vai. Analisa o que eu estou dizendo. E Rose diz, eu prefiro, nessa luta diária entre o céu e o inferno, eu prefiro esse inferno de ir lá e tocar o dedo na tomada. Eu uso uma dádiva divina, Rose, chamada livre-arbítrio. Aí eu volto para a manga e o abacate. Eu vou colher manga. Então eu ponho o dedo e aquilo que poderia ser um processo mais rápido de compreensão através dos ensinamentos, sobretudo dessa obra chamada Livro dos Espíritos, porque o Kardec foi trazer isso aqui, essas perguntas que todos nós fazemos, sobretudo desse ato deliberado contra a vida, a gente vai lá e age. E eu recebo conforme a minha ação. Quando eu tomo choque, agora como Rose eu tomo choque, ainda que eu desencarne, já é um aprendizado. E Salles, que tomou o primeiro choque, teve um aprendizado. Então a gente, no contato, não que a gente tenha que ir para o sofrimento o tempo todo, não. A gente tem o ato deliberado. Eu oriento Rose, através dessa educação dos sentimentos, e percepções e ações, porque eu já sofri a dor da escolha deliberada.
dizer, Rose, tem o ouvido de ouvir, ela vai lá e poupa e acelera o processo. Mas todos, ainda ela que meteu o dedo na tomada, também tem as suas possibilidades. E aí a gente entra no livro dos Espíritos que diz que os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias a seu próprio aprimoramento, mas nem todos reencarnam a mesma quantidade de vezes. Porque tem uns que ouvem mais, que tomam ações a partir dessa ótica do aperfeiçoamento da autoeducação, na verdade, e poupa sofrimentos. Boa noite, Terezinha Souza, boa noite. Dando boa noite aqui a Salles e boa noite a Rose. Boa noite. Terezinha Souza, grande abraço. Cineide Oliveira, grande abraço também. Todos vocês que entram e trazem essa proposta aí de divulgação da doutrina espírita. Mas Rose está preparada aí, Rose, para trazer a sua... Nós temos aqui... Vamos ler aqui uma música que é bacana a gente estudar através da música. Pena que a gente não pode colocar, né? Depende do tempo, né? Não, mas é porque a gente não sabe dos direitos autorais, né? Não tem isso. Mas a música diz assim: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. E a música, ela tem uma fala de um jeito do início e depois outra. Uhum. E aí, isso que a gente precisa prestar atenção nas falas das pessoas. Então, queria sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, que não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo e um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu queria agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não posso compreender. Eu quero algo para beber. Me deixe aqui, pode sair. E aí a música repete. Então, no início, quem encontrar alguém que compreenda, que dê colo, que não fique julgando, que não fique condenando, que dê ombro. E no final, a pessoa diz: eu quero chorar até desaguar, me deixa aqui, pode sair. Mas a gente não pode deixar sair, não. A música, ele fala no final: me deixa aqui, pode sair. E ainda fala assim no final: adeus. No último refrão, que repete, fala adeus. Não vamos deixar sair, não. Não vamos, não. Pode sair, não, me deixa aqui. É para a gente ficar colado com aquele que precisa, pedir ajuda, falar abertamente que ir para psiquiatra e psicólogo não é coisa de louco, não. Se a gente está com rinite, vai no otorrino. Se está com garganta inflamada, também vai no otorrino. Se está com problema no osso, vai no ortopedista. Está com problema emocional, está com problema mental. Problema mental não significa que a pessoa está com loucura, não. Ele está com aflição. E o Tico e o Teco aqui, diante de tantos problemas, de tantos desafios, tem hora que, né, dá um revertério. Psiquiatra, psicólogo, terapeutas, qualquer caminho que a pessoa possa se sentir. É um terapeuta holístico, vá. É um tarólogo, vá. É um coach, vá. Não estamos aqui fazendo propaganda só para a ciência que nós abraçamos. É para todos os caminhos que a pessoa se encontre, que ele sinta esse colo, ele sinta que a pessoa o escute,
saiba que é importante, nós todos somos importantes, porque somos criaturas divinas. E é passível que nós, na nossa trajetória, nos afastemos uns dos outros, nos isolemos, mas aquele que compreende pode fazer o movimento de não deixar sozinho aquele que está em aflição, né? Eu estou falando muito, vou passar aqui. Não. Aqui a colega fez um comentário semelhante ao seu. Ela diz aqui, olha, amigos, caso eu esteja falando demais ou algo fora do contexto, porque esse programa para mim é uma sala de aula. Para a gente também. nunca a gente vai cercear aqui de jeito nenhum, muito pelo contrário, viu? A nossa amiga Dera Freitas, você é uma contribuinte, vamos dizer assim, do programa. Sim.